Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo do capítulo 3, tá? E eu vou dividir esse capítulo em alguns vídeos, tá? E nesse capítulo, aliás, a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica, certo? A gente já viu a primeira lei e a gente vai começar fazendo uma pequena relembrança daquilo que a gente já viu, tá? A gente viu a primeira lei que um sistema isolado, certo? A energia dele, total, permanece sempre constante. Lembrando da nossa esquematização, que era um sistema e sua vizinhança ao redor. Se a gente considerar sistema, mas que essa vizinhança está isolada do restante, né, só está em contato com o sistema, esse conjunto de sistema mais vizinhança está isolado, ok? E nesse sistema, como um todo, a energia se conserva. Tá? A gente viu também que quando a energia total de um sistema varia, essa variação ela aparece como trabalho ou calor. Tá? E aí surgiu o conceito que a gente viu lá no capítulo anterior, de energia interna, certo? Delta U igual a quantidade de calor que entra no sistema, mais o trabalho que entra no sistema. Tá? Então a gente pode ter, né, calor entrando no sistema ou calor saindo no sistema. Quando o calor sai no sistema, esse Q é negativo, e a gente pode ter trabalho sendo realizado sobre o sistema, quando o trabalho é positivo, porque há um ganho da energia interna, certo, do sistema, e também temos o caso onde o trabalho é realizado pelo sistema, onde há um decréscimo do ΔU, né, da energia interna, ou seja, o trabalho, nesse caso, quando ele sai do sistema, né, ele é realizado pelo sistema, ele tem um valor negativo. Tá bom? Então, a primeira lei, ela impõe um limite para a energia total de um sistema isolado. Tá? A gente não pode realizar um processo em um sistema isolado no qual a energia total do sistema aumenta ou diminui. Ela tem que permanecer sempre constante. Tá? Então, a gente não pode retirar energia, né, na forma de trabalho ou calor de um sistema sem reduzir a energia total dele. Tá? Então, não se cria nem se destrói energia. Tá? A primeira lei, ela fala que essa energia deve ser constante, só que ela não fala nada sobre as modificações, certo? Então vamos pensar aqui. O que acontece quando a gente está segurando um giz, né, como eu estou aqui, essa caneta, e eu largar essa caneta? O que acontece espontaneamente? A caneta vai cair, certo? Por que ela cai? Ah, a gravidade está puxando e tudo mais, ok. Mas, de certa forma, ela saiu de um estado de equilíbrio. Tá? E acontece quando a gente pega, né, o êmbolo da válvula de um fixador de cabelo, onde o desodorante aperta. O que acontece espontaneamente? Ah, vai ser um jato, certo? O que acontece também quando se coloca sódio metálico num recipiente cheio de cloro gasoso? Espontaneamente vai ocorrer uma reação química, certo? Espontaneamente, em cada um desses casos, acontece algo. Só que o que define essa mudança? Não sabemos. A primeira lei não serve para explicar estes conceitos. Vou dar um exemplozinho bem mais tradicional que eu vou fazer uso dele num próximo vídeo. Tá? Vamos imaginar que a gente tenha dois corpos, tá? Um do lado do outro. Esses corpos estão isolados do restante, tá? Do sistema. Deixa eu refazer isso aqui que não ficou quadradinho. Opa. Vou apagar aqui. Vou apagar tudo e refazer. A edição é muito. Bom, vamos lá. Então eu tenho aqui um corpo, certo? Não ficou quadradinho, mas tudo bem. E um outro corpo do lado. Ok? Vamos dizer que esse sistema como um todo, esses dois corpos, estão isolados do restante do mundo, tá? Eles estão isolados. Eles só estão em contato um com o outro. Eles aqui não estão encostando, mas vamos imaginar que eles estejam encostando. Vamos dizer que a temperatura aqui é uma temperatura T1 e aqui é uma temperatura T2. E mais do que isso, vamos dizer que T1 é maior do que T2. Certo? O que acontece espontaneamente nesse sistema? Ah, como há uma diferença de temperatura,
vai haver, a gente já comentou isso, né, de calor, que vai espontaneamente fluir do corpo de temperatura T1 para o corpo de temperatura T2, certo? Isso ocorre espontaneamente. Como o nosso sistema está totalmente isolado, a gente sabe que, nesse caso, o ΔU vale zero. A energia está se conservando, mas eu tenho uma troca aqui de calor. E a primeira lei não está servindo para explicar isso. Okay? Então, voltando, caso o giz seja solto, a caneta seja solto, ela vai cair. Caso o êmbolo seja pressionado, o gás vai sair espontaneamente, certo? Caso o sódio metálico seja colocado num recipiente com cloro gasoso, certo? Vai ocorrer uma reação espontânea que vai produzir o nosso famoso cloreto de sódio. Tá? Então, não é... Como a primeira lei não está definindo o que ocorre nesses sistemas, tá? A gente se pergunta o que determina o sentido dessa mudança. E não é a energia total, certo? Porque num sistema isolado, ela é constante. Será que o que determina essa mudança espontânea seria uma minimização da energia total do sistema? Não, porque, por exemplo, quando a gente tem um gás perfeito se expandindo contra o vácuo, essa expansão ocorre contra o vácuo espontaneamente, certo? E esse gás né, não vai ter troca de calor e o trabalho vai ser uma expansão livre, o trabalho vai ser zero. Nesse caso, o ΔU vai ser zero. Não é a energia que está ditando essa mudança, mas isso ocorre espontaneamente, certo? E se a energia de um sistema diminui, a da vizinhança tem que aumentar. A primeira lei não diz isso. Ela só diz que, num sistema isolado, as coisas têm que permanecer constantes, certo? Então, se eu estou analisando o meu sistema, a energia dele está diminuindo, mas a da minha vizinhança está subindo, se meu sistema não é isolado, ok? Então, a gente precisa de algo novo para descrever esse sentido da mudança espontânea, tá? Então, uma diminuição da energia em uma mudança não é suficiente para determinar se a mudança é espontânea ou não. A primeira lei trata apenas da variação, tá, da energia. Então, ela não prediz a espontaneidade de uma transformação. Surge, por conta disso, a necessidade de uma lei complementar, certo? Então, vamos imaginar aqui, ainda discutindo o sentido da mudança espontânea, que eu tenho uma bolinha que é solta a uma determinada altura. Essa bolinha vai quicar e subir. Só que ela vai subir e parar, né? Vai ter a velocidade igual a zero numa altura menor do que ela foi solta. Ela vai cair, quicar aqui de novo. E subir numa altura menor do que a anterior. Cair até que ela vai quicar tanto e vai parar. Isso ocorre espontaneamente. Como? Aqui, por exemplo, eu tenho uma altura mais alta, né? Perdão da redundância, do que aqui. Quando essa bolinha quicou aqui, aconteceu algo para ela subir também numa altura menor, certo? Depois ela sobe numa menor ainda e assim por diante. A bolinha está dispersando energia, certo? Essa dispersão se dá com um choque, né, aqui embaixo, mas também com um atrito com o ar, certo? Vamos imaginar um cenário esdrúxulo. A bolinha está parada e eu consigo fazer com que ela quique. E cada vez que ela quica, ela ganha mais energia para subir mais. Isso é plausível? Não. Certo? Esse lado aqui, a gente sabe que acontece espontaneamente. Esse lado aqui, não. Tá? Então, o que acontece? No primeiro caso, há uma distribuição de energia, né, que é perdida na forma de uma dispersão de uma energia térmica, certo? A energia do sistema mais a vizinhança permanece constante. Só que parte dessa energia foi perdida como calor, né, como energia térmica. Em parte, quando ela se chocou aqui, foi jogada energia das moléculas da mesa, certo? Elas receberam
uma pancada e ainda dispersaram a energia térmica por isso. Então, perdeu um pouco aqui, subiu menos, perdeu mais, subiu menos, perdeu mais, e assim por diante. Okay? Então, se a gente for analisar, num primeiro cenário, o que acontece? A bolinha, né? A bolinha, tanto a bolinha quanto a mesa, elas são compostas por moléculas, tá? Então, elas estão com as suas energias. Quando a bolinha se chocou com a mesa, ela jogou a energia para a mesa, certo? E subiu numa direção determinada. E aqui embaixo ficou ainda caótico, certo? Se a gente fosse pensar como é que a bolinha parada subiria, certo? Bolinha parada, aquele caso esdrúxulo. O que ia acontecer? Ela tinha que estar em repouso sobre uma superfície quente. E aí, essa superfície quente, né, faria com que houvesse uma grande movimentação térmica das moléculas, da superfície. E aí, para a bola subir, essa energia caótica, né, essa energia caótica não, esse movimento caótico deveria se organizar de modo a todo ele realizar uma força resultante para empurrar a bolinha para cima, todo organizado. Então a gente teria que organizar um movimento caótico. E isso não é o que costuma acontecer, certo? As mudanças espontaneamente, elas ocorrem num sentido que leva a maior dispersão caótica, promovendo a dispersão da energia do sistema. Se eu tenho um gás dentro de um vaso, certo? As moléculas aqui separadas aqui, certo? Eu não espero que esse gás vai se concentrar num canto do sistema. Isso não ocorre espontaneamente. Para que isso ocorra, eu tenho que realizar alguma ação sobre o sistema. Então já não é algo completamente espontâneo. Tá? Então um gás não se contrai espontaneamente, certo? O movimento, para que ele contraísse, o movimento caótico das moléculas do gás teria que levar todas para uma mesma região do vaso. Mesmo que, sei lá, hipoteticamente, isso possa ocorrer em uma foto que você tira do sistema, o próprio movimento caótico delas vai depois levar elas a se expandirem, certo? Então, a expansão é espontânea, nesse caso, e é uma consequência natural, gerando um aumento da desordem, tá? Num outro vídeo eu vou explicar um pouco essa questão de ordem, desordem, caos e ordem, sim, né? Mas e a minha visão sobre isso, tá? Que não é muito, ela tem essa parte nos livros de fisicoquímica, mas eu vou dar um dado adicional que eu gosto de colocar para que a gente tenha um melhor entendimento das coisas, tá? Então, por exemplo, se as minhas moléculazinhas estão concentradas aqui, certo? Espontaneamente, elas vão se dispersar. O contrário não é espontâneo. É possível ser realizado, mas para isso eu tenho que gastar energia. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um gás aqui e do outro lado vácuo e uma válvulazinha separando. Se eu liberar essa válvula, espontaneamente, esse gás vai migrar para o outro lado, certo? Agora, eu não tenho como sair de uma situação onde ele está nesse sentido, certo? E espontaneamente se concentrar só de um lado. Eu preciso realizar alguma coisa sobre o meu sistema para que isso aconteça. Não é o movimento espontâneo natural. Então, esse processo aqui de baixo, ele é não espontâneo. Tá? Então, resumindo e finalizando o vídeo, bem curtinho, né? A primeira lei, ela dita sobre a conservação da energia. A segunda, a direção para as transformações espontâneas. Tá? A segunda lei possui alguns enunciados. E assim como a primeira lei, ela introduz uma nova função de estado. Lá na primeira lei, quando a gente enunciou a primeira lei, surgiu o conceito de energia interna. Aqui, a segunda lei introduz uma nova função de estado chamada entropia. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para esse primeiro vídeo. E na próxima a gente fala mais sobre entropia.